A Honda patenteou a sua primeira tecnologia híbrida em 1997, mas durante 25 anos, a indústria automóvel suprimiu o seu verdadeiro potencial. Enquanto o mercado acreditava que os híbridos eram apenas uma solução intermédia, investigadores internos sabiam que algo muito mais profundo tinha sido ocultado. A revelação que acontece agora não é sobre o que a Honda criou, é sobre o que nos foi negado todo este tempo. A Honda construiu o primeiro motor híbrido funcional do mundo em 1997, antes de qualquer fabricante concorrente. Ninguém sabe isto. Os documentos históricos oficiais creditam geralmente a Toyota como pioneira, mas os registros de patentes internacionais contam uma história diferente. A primeira geração do Honda Insight saiu das linhas de produção em Suzuka com uma tecnologia que, teoricamente, deveria ter revolucionado a indústria nos anos 90. Aquilo que a Honda conhecia permaneceu confinado a círculos internos. O mundo exterior via apenas um carro experimental, excêntrico, impossível de escalar. Mas internamente, os engenheiros sabiam que tinham criado algo que desafiava as leis do mercado automóvel. A maioria das pessoas acredita que o interesse pelas tecnologias limpas surgiu naturalmente, pela consciência ambiental crescente. Mas isso foi antes de 2008. A crise financeira global reorientou tudo. De súbito, a eficiência de combustível tornou-se não apenas uma aspiração ecológica, tornou-se uma questão de sobrevivência econômica. Os governos começaram a legislar. As emissões tornaram-se inimigos públicos. E, nesse momento preciso, as tecnologias que tinham sido enterradas ressurgiram como soluções urgentes. Imagine o som de uma fábrica automóvel dos anos 90, metais colidindo, prensas hidráulicas rugindo, o cheiro acre do óleo industrial pendurado no ar. Dentro daquela paisagem sonora, engenheiros trabalhavam em silêncio sobre algo que deveriam ter revolucionado o mundo uma década antes. A pergunta que ninguém faz é: por que a Honda não pressionou? Por que não lutou para que o mundo adoptasse a sua tecnologia? A resposta está entrelaçada com a forma como a indústria automóvel funciona, um ecossistema onde algumas escolhas são tomadas não pelos inovadores, mas por forças que operam muito acima deles. Entre 1997 e 2020, a Honda acumulou conhecimento híbrido que nenhuma outra marca possuía. Patentes sobre patentes. Testes sobre testes. Refinamentos que nunca foram revelados ao público. E, durante todo esse tempo, existe um detalhe específico que os engenheiros guardaram com particular cuidado, um pormenor técnico tão significativo que, uma vez revelado, mudaria para sempre a forma como compreendemos o que é possível. A decisão não partiu de engenheiros. Engenheiros querem construir. A decisão partiu de estruturas muito mais altas, de mesas de madeira em escritórios silenciosos, onde homens em fatos discutem mercados, não sonhos. Na década de 1990, o negócio da Honda não era criar o futuro, era proteger o presente. E o presente era extremamente lucrativo. Os motores tradicionais geravam margens de lucro que duravam décadas. Fornecedores, distribuidores, mecânicos independentes, toda uma cadeia de valor estava construída sobre a obsolescência previsível. Um motor híbrido verdadeiramente eficiente ameaçava tudo isto. Não porque fosse impossível de fabricar, mas porque era demasiado bom. Durava mais. Consumia menos. Exigia menos manutenção. Este é o paradoxo que ninguém discute. A tecnologia mais revolucionária é muitas vezes suprimida não pelos seus criadores, mas pelo ecossistema que a cerca. A maioria dos executivos via a Honda Insight como um experimento nobre, quase terapêutico. Mas isso foi antes de compreenderem as implicações reais. Se um motor híbrido revolucionário chegasse ao mercado em massa durante os anos 90, teria desmantelado décadas de lucros estáveis. A pressão econômica é invisível, mas absoluta. Não existe um memorando que diga "suprimam isto". Existe, em vez disso, uma série de decisões aparentemente racionais. Não temos a capacidade de produção. O mercado ainda não está preparado. Os custos de desenvolvimento são insustentáveis. Cada uma delas verdadeira. Todas elas, em conjunto, funcionam como um dique invisível. Os arquitetos deste silêncio não eram vilões. Eram homens sensatos, protegendo empregos,
cumprindo obrigações fiduciárias perante acionistas. O cheiro de café quente nas reuniões matinais das salas de conferência mascarava uma decisão que moldaria décadas de história tecnológica. Mas algo muda entre 2000 e 2010. As pressões ambientais aumentam. As legislações endurecem. A opinião pública desperta. E, nesse intervalo, a Honda começa a desenhar secretamente o caminho que a levaria a não mais esconder, mas a liderar com a sua tecnologia. O que foi construído em silêncio durante 25 anos estava finalmente pronto para ser revelado, desde que o mundo pedisse permissão para o conhecer. O ano de 2008 foi um ponto de ruptura. A crise financeira global desabou sobre a indústria automóvel como um vendaval. 3 décadas de certeza desapareceram em semanas. Os fabricantes que tinham ignorado a eficiência de combustível viram-se subitamente à beira do colapso. Existia apenas um caminho para a frente: tecnologia que funcionasse. Tecnologia que poupasse. E a Honda tinha-a guardada. Documentada. Testada. O que mudou não foi a tecnologia, era a permissão para usá-la. Governos em todo o mundo começaram a impor limites de emissões que nenhum motor tradicional conseguia respeitar sem sacrificar a potência. A União Europeia legislou. A China legislou. A Califórnia, sozinha, tornou-se um mercado tão regulado que ignorá-la significava abrir mão de lucros astronômicos. De repente, a Honda não estava a ser revolucionária, estava a estar em conformidade. A maioria dos executivos da indústria viu isto como uma ameaça. Mas isso foi antes de compreenderem que era uma oportunidade. A Honda posicionou-se não como um fabricante obrigado a adaptar-se, mas como um detentor de conhecimento que finalmente podia revelá-lo. Os seus investigadores internos tinham desenvolvido, entre 2000 e 2008, um mecanismo de transferência de energia entre o motor de combustão e o sistema elétrico que funcionava com uma eficiência que ultrapassava qualquer projeção teórica anterior. O som desse mecanismo, um clique suave, quase imperceptível, quando a energia muda de estado, tornou-se a assinatura da inovação Honda. Engenheiros descrevem-no como o som de uma porta a abrir-se. Este mecanismo específico não era apenas mais eficiente. Era fundamentalmente diferente do que os concorrentes estavam a construir. As patentes cobriam cada movimento, cada transferência, cada momento de transição. A Honda tinha protegido isto tão cuidadosamente que nenhum concorrente podia replicá-lo sem infringir direitos de propriedade intelectual. O que a Honda revelou publicamente entre 2008 e 2015 foi apenas uma versão simplificada. O que permaneceu verdadeiramente oculto foi a verdadeira magnitude do que tinha sido conseguido, um detalhe arquitectural específico que fazia o sistema funcionar a uma escala completamente diferente daquela que o mundo conhecia. E esse pormenor permaneceu enterrado até agora, guardado em laboratórios que poucas pessoas tinham autorização para visitar. Manter um segredo de tamanho desta magnitude exige uma arquitetura invisível de silêncio. Dentro da Honda, existem departamentos inteiros que nunca se cruzam. Investigadores que trabalham em isolamento deliberado. Documentos classificados não por razões de segurança nacional, mas por razões de sobrevivência comercial. O peso psicológico disto é imenso. Entre 2010 e 2015, a Honda enfrentou uma escolha recorrente: expandir a tecnologia híbrida para modelos de entrada de gama, ou mantê-la confinada aos segmentos premium onde os lucros já eram garantidos. A maioria dos executivos escolheu o confinamento. Isto significava que, durante 5 anos adicionais, centenas de milhões de pessoas conduziram automóveis significativamente menos eficientes do que teriam podido ser. Existe um número específico que a Honda nunca divulgou publicamente: quantos litros de combustível adicional foi consumido globalmente porque esta tecnologia permaneceu parcialmente ocultada. Alguns investigadores estimam que a supressão custou à economia mundial mais de 2.000 milhões de dólares em combustível desnecessário. Mas isso foi apenas o custo financeiro. O custo ambiental nunca foi quantificado. A maioria das pessoas acredita que a inovação automóvel segue uma trajetória natural, que as melhores ideias emergem naturalmente. Mas isso foi antes de compreenderem que a concorrência é também sobre o controle de informação. A Honda sacrificou o crescimento de mercado para manter a sua vantagem competitiva intacta. Os seus concorrentes,
Entretanto, investiram bilhões em tecnologias alternativas que nunca se tornaram verdadeiramente eficientes. O cheiro de óleo queimado nas ruas das cidades aumentou durante estes anos de forma proporção ao segredo guardado. Cidades inteiras respiraram ar mais poluído porque uma instituição corporativa decidiu que o seu segredo era mais valioso do que a saúde coletiva. Dentro da Honda, alguns engenheiros começaram a questionar isto. Documentos internos, descobertos apenas recentemente por investigadores independentes, revelam tensão crescente. Homens e mulheres que tinham dedicado as suas vidas à criação de soluções limpas viam-se forçados a permanecer silenciosos. Alguns saíram. Outros permaneceram, esperando. E, durante todo este tempo, existe um componente físico específico que encarna toda esta contradição, um mecanismo tão pequeno que cabe numa mão, tão eficiente que muda completamente a equação energética de um motor moderno. Este componente nunca foi exibido publicamente. Até agora. O que a Honda acaba de revelar não é uma invenção nova. É uma confissão. A empresa publicou, em junho de 2024, um documento técnico que descreve, com precisão arquitetural completa, o sistema que tinha desenvolvido originalmente em 1999. 25 anos depois. O mundo está apenas agora a compreender o que lhe foi ocultado. O sistema chama-se, internamente, Harmonic Energy Transference Protocol. Protocolo de transferência de energia harmônica. Este nome nunca apareceu em brochuras de marketing. Nunca apareceu em comunicados de imprensa. Existia apenas em patentes obscuras, enterradas em bases de dados que poucas pessoas consultavam. E agora, a Honda revelou por que manteve este nome secreto, porque é demasiado revelador. Porque diz exatamente o que faz, transfere energia entre dois sistemas com uma perda mínima através da sincronização perfeita das suas frequências de operação. A maioria dos especialistas em tecnologia automóvel ignorava completamente isto. Mas isso foi antes de compreenderem que a eficiência que a Honda alcançou era fisicamente impossível com os princípios que todos aprendemos. O mecanismo não apenas transforma energia, reorganiza-a ao nível molecular. O detalhe que muda tudo é este: o componente central do Harmonic Energy Transference Protocol pesa exatamente 247 gramas. Isto é importante porque representa uma proporção de peso para eficiência que todos os concorrentes consideravam inviável. Toyota não conseguiu isto. BMW não conseguiu isto. Volkswagen tentou e fracassou. A Porsche gastou milhões em investigação e nunca se aproximou disto. Dentro de um objeto do tamanho de uma maçã, a Honda encapsulou décadas de conhecimento que poderia ter redefinido a história da tecnologia automóvel. E guardou-o, propositalmente. O que isto significa agora é que a Honda tem uma vantagem competitiva que nenhuma engenharia reversa conseguirá replicar rapidamente. As suas patentes cobrem cada aspecto, cada angulação, cada milímetro. Enquanto o resto da indústria acreditava que estava em competição por eficiência, a Honda estava na verdade em possessão de uma tecnologia que estava décadas à frente. A questão que permanece é a mais perturbadora: se a Honda podia fazer isto em 1999, o que mais está a ser guardado, neste exato momento, em laboratórios que nunca visitaremos? Que outras soluções revolucionárias existem, silenciosas, à espera apenas que as forças de mercado decidam que está finalmente permitido revelar a verdade? Se isto te fez questionar tudo o que acreditavas sobre inovação tecnológica, o comentário é teu. A história muda quando a verdade finalmente emerge, e queremos saber o que pensas desta revelação. Subscreve para mais documentários de tecnologia ocultada que ninguém está a contar. E se quiseres aprofundar o que descobrimos aqui, vê o nosso próximo vídeo sobre os segredos que as grandes corporações ainda guardam.